Olá pessoal, estou aqui na praça principal de Lisboa, na 1º de dezembro. É aqui que está localizado o hotel que eu estou. Durante esse período que eu vou estar aqui, eu vou tentar fazer alguns episódios da minha Universidade do Consumidor, que é a caça das melhores experiências do cliente aqui na região. Aqui em Estoril, Almada. Então vejam que primeiro, desde ontem estou na correria, mas olha que linda essa praça aqui. Ela consegue misturar o futuro, o passado e o presente em várias dimensões. Que lindo! Que lindo! E gente do mundo inteiro. Essa praça basicamente foi fundada em 1642. Teve vários momentos de evolução, trazendo a partir dessas revoluções que teve, dos restauradores, de tudo que aconteceu na história de Lisboa. Então, vem comigo que no caminho eu te explico. E Lisboa, vamos ver as suas ótimas experiências do cliente. Vem comigo. Lógico que aqui em Lisboa tem vários pontos turísticos aqui nessa praça, né? Que são saída para outros lugares. E é impossível você não estar aqui e não conhecer essa subida desse bondinho, né? Uma das avenidas que vai cair nas praças principais de comércio, de turismo, né? Então é uma referência. Não sei se eu vou subir a ladeira, se eu vou pegar o bonde. Então, vem que eu vou continuar te explicando os pontos. E Curitiba tá tão calor. Lógico que quando você anda em São Francisco, onde tem as ruas, Melrose, outras avenidas, você tem uns pontos de referência turísticos. E aí é exatamente isso que você tem como turista, como prefeito, como cidade, você criar pontos de rotação de turista. Não somente para o turista, para o cidadão, para circular e ter uma boa experiência no geral. E aí você vai criando ícones. Talvez começou há 100, 200 anos. Só que a economia que flui em todo ao redor disso, mesmo ela sendo com visual antigo, ela consegue ser jovem. E é isso quando você pensa em experiência do turismo do cidadão numa cidade. Você pode conciliar marcas novas como Subway, com prédios antigos que você não tem a estrutura de luxo, mas você tem história. E as pessoas às vezes procuram isso. Será que isso não poderia ser pensado no centro de São Paulo, no centro de Curitiba, em outros lugares do mundo? Então é essa a referência que a Universidade do Consumidor traz para você refletir. Então vem que no caminho eu continuo te explicando. Talvez você vai falar assim, tá bom, São Paulo, antiga, Lisboa, antiga, mais de 500 anos. Será que Lisboa se pareceria muito São Paulo? São Paulo poderia oferecer a mesma história e experiência que Portugal? Talvez vocês vão dizer que não. Mas, por exemplo, se você olha uma cidade tipo Santos, que tem sua forma de viver, mas tem porto, tem cultura, tem passado. Será que ela está cuidando de toda a sua área portuária de uma forma correta, para o turista, para o cidadão? Essa é a reflexão que a gente tem que trazer. Você é uma cidade velha, mas não necessariamente velha. É uma cidade antiga, mas não velha. Veja esse exemplo aqui dessa vista de Lisboa, quando que você chega na parte alta, que eu saí do hotel onde eu estava e consegui vir até aqui para mostrar um pouquinho para vocês. Ela consegue ter, durante o dia, Porto Alegre está fazendo isso na Marina, um pouco lá do Cais, no centro, reconstrução. E também você consegue ver, se Santos fosse copiar, e aparecer como, olha lá, que é o Rio Tejo, entendeu? E uma cidade antiga, mas não velha, o Castelo. E você consegue circular com gente do mundo inteiro, todos os estilos, idades. E você consegue conciliar o turismo de experiência, não somente na música, na cultura portuguesa, mas também ele vai conhecer também o perfil jovem, seja nas mini praças de alimentação, que criaram muito em Curitiba, que criou muito aqui em Portugal. Gente do mundo inteiro, no calor desses quase 37 graus que eu estou aqui sentindo. Isso é experiência. Será que Santos está fazendo isso, pensando na experiência líquida, trazer o turista, mas fazendo ele ficar e indicar a cidade? E os comerciantes, será que eles estão fazendo direito a parte deles dentro desse investimimento que foi feito na experiência bruta do cliente, para chegar à experiência líquida, que é quando ele consome o produto ou serviço? Então, é essa grande reflexão que a gente tem que pensar. O que a gente, como empresário, como indivíduos, viver numa cidade que pode ser antiga, mas não necessariamente velha, em pensar no cliente, na experiência. Então, é essa provocação que eu trago primeiro para vocês aqui da Universidade do Consumidor. Como ser antigo, mas não velho. E oferecer o melhor para os seus cidadãos, turistas
ou clientes que vêm uma vez só ou mais vezes. Pense sobre isso. Então, vem aqui no caminho e te mostro. Pessoal, eu tô aqui resolvi parar um pouquinho para beber uma cerveja aqui na praça que eu mostrei para vocês há pouco. E encontrei aqui na barraca o Pedro. E olha o que ele me falou sobre essa mudança cultural dos empresários, do cidadão para o turismo em 2004. Em Lisboa, antes de 2004, o turismo não era tão forte, apesar de depois de nós recebermos o nosso europeu em casa, Portugal foi o país organizador, tivemos um boom de turismo muito forte, sem estar a exagerar, 1000%, e até aos dias de hoje a cidade evoluiu, temos mais pessoas, temos, por exemplo, não tínhamos tuk-tuks, hoje já temos muitos tuk-tuks, temos muitos Airbnbs. Também o turismo nem tudo é bom, sim, também sim. tem os seus prós e contras. Eu queria que você comentasse, por exemplo, uns 3 pontos ruins que você acha que vem com o lado bom, mas também tem a coisa que vocês têm como ver no dia a dia e depois que o turismo vai embora ou não. O preço da habitação subiu muito. Habitação, né? Ou seja, afeta também até o cidadão local, né? Local, por exemplo, eu morava em Lisboa, pagava 400 euros por um T2, agora você paga por um T1 1000 ou 1200 euros. Porque aquela pessoa que prefere alugar para um Airbnb do que para alguém local, né? Exatamente. Mas também eles também tinham um problema. As rendas em Lisboa antigamente eram muito baratas e os donos dos prédios não ganhavam muito dinheiro, não conseguiam fazer a própria manutenção dos edifícios. Entendi. Por exemplo, um senhor idoso podia pagar de renda 10 euros no máximo. E depois que houve aí o governo alterou uma lei, a gente chama até a Lei Cristas, foi uma deputada na altura que prejudicou muito a população local. Mas até aos dias de hoje já passaram mais governos e não conseguiram reverter essa situação. Entendi. Já houve uma ou duas maiorias absolutas no governo e não conseguiram. Quem alterou foi de direita. A esquerda já teve no pé, também não conseguiu alterar. E você teria uma proposta que você acha que seria melhor para vocês, enquanto cidadão ou empresário? A proposta, que eles não gostam muito de ouvir, é o aumento de salários. O salário mínimo Para poder ter a base geral, né? está a 860 euros, não tem ganho. E o ideal seria, você acha? 1500. Para poder exatamente ser local, circular e gerar economia para Por todo mundo. exemplo, um comerciante que tenha um funcionário que pague 860 euros a um cidadão para receber o morte, não é? Ele só está a pagar quase 2000 euros em impostos. Legal, pessoal, obrigado. Aqui nessa barraca, vou depois indicar para vocês, para quem visitar Lisboa, visitar, conhecer esses dois maravilhosos barman aqui. Obrigado. Então, pessoal, eu acho que esse aprendizado que a gente traz para a provocação, essa primeira provocação que eu trago para esse dia de hoje é o quê? Pense em respeitar essa tradição. Só que olha o quanto de economia está circulando em Porto Lisboa, porque ela não se preocupou em ser antiga, mas sim dentro do antigo colocar o novo. E você vê público de todas as idades investindo na cidade, na experiência do cliente, na experiência do cidadão, com perfis diferentes para degustação, para refeição, para você ter lazer de bebida, numa única cidade jovem, com perfis jovens, tá? Isso ainda, ainda vou mostrar para vocês o que vai acontecer à noite, porque eu quero conhecer também vários rooftop famosos que tem aqui em Lisboa, para exatamente mostrar que, sim, você consegue na mesma arquitetura, você atender vários públicos. Foi a revolução que aconteceu lá em Nova York, quando os edifícios começaram a fazer acesso direto para a cobertura, para fazer as festas. Então, vem comigo que eu explico no caminho. Saúde. Pessoal, eu saí agora do hotel, desci aqui, eu queria ver o mar. Sempre onde tem o mar, eu tento conhecer o mar. Então, quando você vai numa cidade, você imagina uma cidade antiga, tipo Paraty, São Antônio de Lisboa, em Floripa, Trindade, Tiradentes, que consegue ser antiga e receber o público. E aí agora descendo aqui, só para vocês olharem a beleza, você consegue circular numa cidade antiga, prédio neoclássico, o que for, de repente você encontra as famosas vielas aqui de Lisboa, são tudo nesse formato, olha, lembra um pouco Itália, tudo acontecendo numa cidade que se projeta sempre respeitando seu patrimônio histórico, né? Por isso que realmente o pessoal do passado também tem que se atualizar.
E aí, de repente, agora voltando já a 360 graus, a gente chega aqui na Arco, que é exatamente uma parte do litoral pro Rio Tejo. Olha que recepção de visual bonito. Então, a experiência do cliente não é só sobre você estar ali. É você olhar, você agradar os olhos, agradar o paladar, agradar os sentidos. A experiência do cliente é isso, do turista, do cidadão. Então, vem que no caminho eu te explico mais do que estou encontrando aqui de bonito e falando com pessoas reais. Pessoal, estou aqui descendo sentido litoral para ver o que eu encontro aqui do hotel que eu tava. Encontrei aqui no caminho o casal. Thaís E ele? Hermes. Vocês são de onde? Brasília. Ah, eu nasci em Brasília, meu pai foi o primeiro morador do Guaraú. Brasília. O que vocês estão achando da experiência aqui de turismo comparado com Brasília, outros lugares que já foram? Primeiro você. Muito bom, muito bom. Tem a questão da conversão euro, real, mas compensa. Tá. Se organizar Teve direitinho. alguma coisa assim que você acha assim que Brasília poderia copiar daqui? Você lembra? Mais investimento aí no turismo, proteção ao turista. E é interessante que você não vê pra cá policial, né? Aquela coisa diferente, né? Você vê, você consegue andar, ser uma cidade, eu tô falando no meu canal, que você não vê uma cidade antiga, mas não velha. Isso mesmo. Moderna. Você, na sua visão de mulher, que é o detalhe, você observa isso, o que você sentiu aqui, que Brasília poderia copiar aqui, ou algo do Brasil? Ó, segurança, investimento no turismo, Tá. investimento de receber pessoas. Legal, legal. Pessoal, então assim, é isso que a gente tem que aprender. São pessoas reais, vivendo experiências reais. Obrigado. Olha, pessoal, eu cheguei aqui agora já nessa parte do Rio Tejo. Veja o investimento que eles fizeram em exatamente manter essa infraestrutura para receber o turista e o cidadão. Lógico, muitos vão pensar assim, tá bom, eu quero lucrar com o turista. Mas olha o que você oferece numa cidade para o cidadão também. Lógico, as bicicletas reinam, né? Também a locação. Aqui vai lembrar um pouco que as Marine em Porto Alegre que fizeram. A parte desse barco que você pode pagar e atravessar para o outro lado do rio, né? Aquela famosa ponte de Portugal, né? Que eu vou conhecer também. Então, experiência do cliente também é isso. São efeitos que você, lógico, você quer ganhar em cima da experiência do turismo, mas você deixa para o cidadão. Vira um legado. E sempre o quê? A régua sobe. Porque se você quer reconquistar aquele turista, que ele volte na próxima ano, que ele indique para os amigos, ele tem que publicar, ele tem que compartilhar e dividir com os seus amigos, familiares, indicações. Porque aquelas estrelinhas, recomendações nas redes sociais têm um peso. O número de likes não é só somente a pessoa estar mostrando a sua experiência, é todo o poder de engajamento que as redes sociais geram na sua rede, na sua comunidade, tá? Ah, eu vou para Lisboa, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para a França, tudo isso conta numa estratégia de marketing de experiência. Então, isso que a Universidade do Consumidor importa. Vem comigo. Pessoal, vocês sabem que eu morei 22 anos em São Paulo. Moro há 7 anos em Curitiba. Já estive na França, já estive na Inglaterra. E eu sei o que eles fizeram lá no Rio, que corta a cidade. Será que a Marginal Tietê, o Rio Pinheiros e o Rio Tietê um dia... Será que um dia oferecerá experiência para o seu cidadão igual essa aqui? As margens do Rio Tejo aqui em Lisboa? Veja, o desnivelamento da calçada que você pode sentar para ter uma ótima experiência de ponta a ponta da cidade. Então, imagina isso na Marginal Tietê, o tanto de economia que poderia gerar para os cidadãos de lazer no final de semana. Então, repensar uma cidade faz parte disso. Ok, vale a pena o bate-papo de cidade inteligente, smart city, colocar câmera para achar ladrão, isso é legal. Mas e o básico da economia também? Tem que ser repensado. O quanto de economia se a Marginal Tietê fosse repensada, a Marginal de outros rios ao redor do Brasil, os prefeitos, os cidadãos dessem essa prioridade. Então, isso também trago como provocação. Isso também é a experiência do cliente, do cidadão e do turismo. Tá? Venham se inspirar também em Lisboa. Pessoal, você sabe que a Universidade do Consumidor não é somente artigos, livros, a gente também traz entrevistas maravilhosas, né?
Eu cheguei agora aqui numa praça que é referência aqui em Lisboa, as praças principais da cidade, entendeu? E tem o Palácio da Justiça. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho da beleza que ela é, preocupada com o turista, com o cidadão e como um todo. Essa é a visão 360 graus dela. Lógico, você pega Dubai, Cancún, que são os 2 lugares mais visitados no mundo, você tem outro tipo de lazer, outro tipo de atração, uma cidade quente, que o sol está sempre ativo. Só que a parada agora para nosso conteúdo é o quê? Eu vou entrevistar o senhor Antônio Barbosa. Ele é o dono atual desse aqui, do Martinho da Arcada. Esse é o restaurante mais antigo de Portugal, desde fundado em 1782. É ele que eu vou entrevistar daqui a pouco. É aqui que o bar principal que frequentava Fernando Pessoa. Existe a mesa do Fernando Pessoa preservada até hoje, nesse bar aqui, que é o mais antigo de Lisboa. Ou seja, de novo a verdade. Você pode ser antigo, mas não precisa ser velho. Tecnologia digital com um passado analógico. Então, vem aqui comigo que você vai ver o que é envolver a experiência do cliente, a experiência digital e do cidadão, todo mundo junto e misturado. Vem comigo. Beijo. A história. Viva, como eu parei aqui para fazer a entrevista do restaurante mais antigo de Portugal, né? E aí a sugestão é realmente você comer aqui em vários pratos, mas como o dia está corrido, eu vou comer a indicação, o chefe maravilhoso, que é o que? O arroz ao pato, entendeu? Um choppzinho, né? E essa vista aqui as margens do Rio Tejo. Então, isso é a experiência do cliente. Um ótimo serviço, o garçom com ótimas sugestões, indicação, entendendo a dor do cliente. Eu estou aqui com o senhor Antônio Souza. Esse restaurante que eu já apresentei um pouco para vocês, um pouco da história, dessa localização maravilhosa aqui em Lisboa. Vocês, seguidores da Universidade do Consumidor. Eu não conhecia a foto dele, eu não consegui ver foto dele, nem dele na internet, nem do filho dele. Eu almocei, fui muito bem atendido pelo garçom, mas uma coisa me chamou a atenção. Quando ele saiu na porta, ele fez aquele olhar de dono. E a gente conhece o olhar de dono, que ele cuida pelo cuidado. Então, primeiramente, assim, é um prazer. Achei muito bonita ter essa minha experiência aqui em Portugal. E eu tinha que ver, que eu gosto de conciliar esse passado com o presente. E o senhor tem um olhar tão simpático. Quando eu olho para o senhor assim, eu falei, nossa, e é bom esse primeiro contato. Que o senhor já esteve no Brasil alguma vez? Eu já tenho 60 anos de comércio. E 15 foram passados no Rio de Janeiro. Não acredito. Qual lugar no Rio lá? Na Tijuca. Sério? E o senhor era fazer o que lá? Nós trabalhávamos em confeitaria, em lanchonete, e panificação. Então eu era muito jovem, 18 anos. Hoje o senhor está com quantos anos? Desculpa? Hoje é em cima dos 80. Nossa, o senhor está uma energia muito boa. Deus vemos ser. Que bom, que bom. Deus vemos ser. E o que o senhor trouxe do Rio de Janeiro para cá? Que o senhor achou que valeu a pena? Valeu. Sim. Só não vale por resultados. Com certeza. Mas, por exemplo, quando o senhor fala que o senhor esteve no Rio, lá tem aquele ponto turístico lá, aquela fica bem no centro lá, que é a referência do turismo. Porque o nosso canal de consumidor, a gente fala sobre a experiência do cliente, do turista e do cidadão. Aquela referência, aquela confeitaria, que é referência no Rio de Janeiro. E aí também o senhor deu uma história que é uma referência. Como que é? Porque eu tento falar assim, o que o Rio de Janeiro pode aprender com nós, como Lisboa, ou Lisboa pode aprender com o Rio? Eu acho que temos que aprender os dois. O Brasil é grande em tudo. O Brasil é uma fortuna ao pé dos pés. O Brasil só não é melhor porque os brasileiros não querem. Exatamente, concordo. Então, seria de um país pobre. É sempre que não pode fazer nada. Tem tudo, porque os brasileiros não querem. Eu estive agora conhecendo algumas praças e eu achei a frase que surgiu na minha cabeça foi o quê? É um país antigo, mas não é velho, não é velho.
Só que, por exemplo, um dos empresários numa praça dessa de Centro, ele falou assim, Everton, em 2004 foi a grande mudança para o empresário português. Porque eles não viam o potencial do turismo, e aí veio a Eurocopa. Em 2004, você acha que foi isso? O senhor já estava aqui, valeu a pena essa girada, essa mudança? O mundo está sempre evoluindo. O mundo não para. E quando nós, o mundo mais capitalista, aparece com uma máquina de lavar louça, e em Portugal não está longe, ela está perto. Eu sou do tempo, máquina de lavar louça? Não havia. Mas também não havia, vamos dizer, para Paris em 1900 não havia. Também não havia. Em Portugal também não havia. E quando havia em Paris, em Portugal também não estava longe. Entendi. É um país marginal, quando ele evolui. Nós somos um país pequeno. Isso talvez seja o último da caminhada. Mas de modo geral, hoje em Portugal todo mundo tem uma máquina de lavar roupa, ou de luz, ou água quente. A riqueza aumentou, mas também aumentou o consumo. E o consumo também mete a mão no bolso da gente. Sim. O que o senhor tem feito? O senhor está aqui no gerenciamento aqui de há quanto tempo já? Eu estou aqui de 90. Por exemplo, como o senhor viu, lógico, o senhor teve um olhar crítico quando o senhor resolveu manter a história e manter a história. E a gente vê que muitos portugueses, filhos portugueses, não querem dar continuidade no negócio do pai. Muitos foram embora, muitos deixam, teve muitos portugueses fora. Como que foi essa relação do senhor com o seu filho para criar uma coisa aqui? Meu filho, ele é brasileiro e ele vai entrar em Portugal com 2 anos. Ele vai crescer, ele vai estudar, ele for música, depois tinha decisão. É o Marcos que eu conheci aqui. Ele vai decidir. E foi feita uma proposta. Era agradável para ele. Sempre secretário de capital é uma seu pai é que faz isso. Mas há uma coisa que a gente tem que gostar, tem que ser teimoso. Gostei, teimoso. E como você consegue? Você vê, eu sentei ali, tomei um bom restaurante, uma refeição, e eu vi o senhor saindo e o senhor fez aquele olhar de dono. Como o senhor tem algum hábito já de como fazer isso com seus funcionários? Esse olhar de dono, que é ser teimoso, mas ser gentil. Eu trabalhei no Rio e foi uma aprendizagem para mim. Em que sentido? O patrão com quem eu trabalhei durante 3 anos, você não olha para o seu olha para os outros. Não tinha nada que olhar para mim. Olhar para o chefe, olhar para a frente, olhar se o cliente está à espera, se um funcionário está distraído. É preciso isso numa empresa. É tão interessante que você falou isso, porque eu viajo às vezes o Brasil inteiro, o mundo inteiro, e aí eu não sei se é falta de treinamento ou não, mas eu noto que em muitos lugares a pessoa não está te olhando. Interessante isso que você falou, ou seja, eu no meu canal já entrevistei grandes mixologistas que fazem drinks em bebidas do mundo, brasileiros ou estrangeiros, da Suíça, lugares, mas isso eu acho que por entretenimento, principalmente, onde aquele cliente vem com alta expectativa, aquele cara, aquele garçom, aquele funcionário tem que estar sempre olhando no radar. E às vezes se antecipar a necessidade do cliente, né? Às vezes um pequeno gesto faz um trabalho muito grande. Dá um cliente lá, mas ele está a precisar de qualquer coisa. E o funcionário não está precisando. Mas eu que estou fazendo uma gravação Ele está dado total, né? Hoje na nossa empresa, eu vim aqui palestrar num evento de atendimento ao cliente, história do palestrar dia 3, seu Antônio. Eu falo que o grande desafio hoje em dia nas nossas empresas grandes, que eu dou consultoria treinamento, é o quê? É como fazer esse olhar do dono e de vez em quando lá no chão da fábrica olhar o que está acontecendo e também fazer esse pessoal lá de baixo olhar ter o olhar de cima. A preocupação ela existe sempre. Nos dias de hoje, sabe que esta modernidade de
essa sociedade não trouxe tudo bom. Se preocupa muito a pessoa. Se preocupa muito a pessoa. Então, temos que preocupar. Se o senhor pudesse agora, olhando a experiência de cliente que o senhor tem aqui, com certeza o senhor vai para um hotel, o senhor vai para outros empreendimentos, o senhor já fica crítico. Nossa, isso eu posso fazer aqui, eu posso fazer lá. A gente fica chato, exigente. Como que é o senhor nessa comparação, sempre aprendendo? Estamos sempre a aprender, e o sucesso faz-se. Eu ainda agora em 10 clientes, no Rio de Janeiro. Eles estavam indecisos para onde é que eu ia. Eu estava à porta, a tal porta, que você não viu. Eu estava à porta. E uma pequena palavra, umas doces, eu coloquei 10 clientes lá na almoçada. É porque, e é isso que a gente tenta levar no nosso canal. Ok, a tecnologia é boa, os processos são bons, mas no final das contas é uma relação entre duas pessoas. Isso faz falta. O comércio precisa de pessoas. É um erro muito grande. É um monstro. Socialmente é ruim. É tudo ruim. As pessoas não aprendem nada. A pessoa vai um comércio. Ele vai ter uma palavra que o dono vai lhe dar. E faz falta. Eu sou do tempo. Na minha região havia uma mercearia. 1950. E era único. Lá não tinha vindo dos Estados Unidos, montou o seu negócio, construiu a sua casa, aquelas coisas. E o ponto, um lugar bastante desertificado, não havia um telefone, não havia um médico. Quando uma pessoa precisava de um médico, era ele que ia saber quais eram os médicos para a doença que a pessoa tinha. E deslocava-se 150 km à cidade do Porto. Entendi. E quando era para aplicar uma injeção, eu fazia. Então há um problema social muito grande. E no grande supermercado entra mudo e sai mudo. Entendi. Não, aí é aliciado para consumir aquilo que não deve consumir. Entendi. Já para finalizar, o senhor acha que tem algo aqui em Lisboa, que no geral, ou é um... Lógico que hoje no mundo a gente enfrenta. A gente tem que ensinar, às vezes, em algum momento, ensinar o consumidor a consumir, que às vezes a família não ensina, a escola não ensina, mas nós empresários, às vezes, as faculdades também não estão ensinando. O que o senhor acha que, no geral, a comunidade de empresários portugueses deveriam aprender? Porque a gente busca um lucro, padrão, mas pegar a longevidade de um negócio de 500 anos, uma marca de 500 anos, é difícil, né? Porque muito o ROI, retorno do investimento, ele por 1 ano, 2 meses, assim. Mas você deixar um negócio lucrativo para o seu filho, para a próxima geração... Sempre que o consumidor vá a uma casa, mas ele não desiste de ir, e para isso nós não podemos culpá-lo para ele. Gostei, não desistir. Não desistir. Eu vou lá. E acaba não sabendo ir para o outro lado. Mas tem que haver honestidade. E hoje, na promoção, a ensinar a consumir, que é preciso. E veja que nós hoje, os açúcares, está-se a consumir muito mais açúcar. São as empresas. As empresas do café reduziram a quantidade de açúcar para colocar no café. E é legal isso que traz até comunicação. E ninguém reclamou. Entendi. Ninguém reclamou. Não tive um cliente, o café é menos bom, tem pouco açúcar. E essa empresa, certeza, poupou muito. Entendi. Quando o senhor vai visitar o Brasil de novo? Um dia destes eu irei fazer a Páscoa com o Brasil. Será que tem vontade de o outro filho também montar uma filial lá? Não. Isto é uma atividade difícil. Tem que ter uma mão de obra muito própria. A portuguesa é boa para isso. Se for um homem do interior. Isto é da local, é boa. Eu já fiz alguns projetos exatamente focando, dependendo do tipo, eu trago do interior para fazer coisa lá no Brasil também. É, do interior. E ela é mais valente, é mais teimoso. Sim. Vejam o que ele falou aqui.
Depois eu vou resumir para vocês o aprendizado, mas olha, esse olhar de dono, esse olhar de alto, mas também chegar próximo, de saber como contratar, como preparar esse funcionário. Então tem muitos aprendizados aqui para você refletir aí, num lugar que é o restaurante mais antigo de Lisboa. E no final das contas é pessoa, uma pessoa com pessoa. Não importa a tecnologia, não importa nada. Então, obrigado. O senhor está muito novo, tá bom? Tem uma olhar de novo, de boa energia, tá bom? Tá bom? O senhor tem Muita neto já? saúde. O senhor tem neto já? 4 netos. 4 E netinhos? vamos ter gente. Você não viu? Ó. Tá bom, fique com Deus. Quer dar um abraço para os brasileiros? Muito agradecido também. E pronto, para o Brasil tudo bom. E quando vocês vão vir aqui no Brasil, Eu acompanho muito o Brasil. então quando vocês vierem aqui, venham conhecer, procurem o pessoal que segue meu canal, venham conhecer aqui o restaurante. E eu gostei muito do, como chama? É o arroz a pato, certo? Eles chamam de portuguesa, né? O arroz antigo, o arroz Sim. E essa vista maravilhosa. Obrigado, fique com Deus. Então, pessoal, esse aqui é o restaurante, o mais antigo de Lisboa. Olha que lindo. As portas ainda são as originais, de quase 300 anos. Vários ilustres que passaram por aqui. E essa mesa aqui intocável, onde eu tirei foto, que é a mesa onde sentava Fernando Pessoa, o grande escritor. E agora o seu Antônio me presenteando com seu livro da história do restaurante, que é maravilhosa. Eu vou ler e depois resumir para vocês. Então, ou seja, é possível conviver presente, futuro e passado, todo mundo junto, na experiência do cliente. Nossa, depois dessa conversa maravilhosa que eu tive com o seu Antônio lá do restaurante mais antigo de Lisboa, tanta coisa que não consegui gravar, outras coisas que eu consegui gravar, porque a conversa começa e nunca quer terminar, né? Agora eu tô aqui subindo, voltando pro hotel, nesse primeiro dia de experiência do cliente, né? E padrão voltar, que é bem perto da Palácio de Justiça do Rio, né? Desde voltando pro hotel. E olha essa Rua Augusta. A Rua Augusta é uma rua bem famosa, tradicional aqui de Lisboa, que é a rua comercial. Ela consegue realmente pegar os prédios antigos, neoclássicos, né? Com a vista do rio e também os restaurantes. E olha a questão do espaço. Naquele tempo lá atrás, quando eles fizeram a reconstrução de Lisboa, depois do grande incêndio, eles se preocuparam em deixar maior espaço entre os prédios por causa de incêndio. Porque o grande primeiro incêndio que destruiu Lisboa, os prédios eram muito próximos e teve um incêndio e um prédio foi para outro. Aqui não. Vejam a largura que eles deixaram nas ruas, por exatamente um incêndio num prédio não atingir o outro. Olha a diferença que tá. E olha a beleza de que? De algo neoclássico, mas bem diferente. Ou seja, dá para concluir que Lisboa, né, pelo menos na onde eu andei até agora, é uma cidade ainda muito horizontalizada, né? E tem uma vista muito bonita de vários pontos que você vê. Tem muitos restaurantes, oferece mirante acima do restaurante, né? Muito rooftop. Então, os detalhes. É como conciliar os detalhes no algo que é antigo, né? De novo, é não ser velho. É você ter atrações para todos os gostos, paladares, mas sempre pensando o quê? Criando um espaço para olhar. Porque se você não cria espaço, você polui. Será que a solução de compras é uma 25 de março, uma parte apertada, outra solta? Aqui não, é algo para se pensar sobre isso. Pessoal, agora olha a experiência visual. Quando você pega a arquitetura que se preocupa assim, ok, eu sou antiga, mas eu quero agradar a diferentes públicos que querem uma coisa mais alternativa, uma coisa mais leve. Então, voltando para o hotel, você encontra também, nessa visual fantástico de Lisboa, essas situações de decoração. Então, você pega uma rua normal, ainda paralelepípedo, mas só que com decoração, bares nas janelas, onde você tem experiências não só normalmente nos rooftops, mas também você tem aqui nas janelas, nas vidraçarias, pessoas curtindo seu momento, seu dia durante a semana,
para exatamente fazer a experiência do cliente como um todo. Então você consegue fazer uma cidade antiga ser nova. O que você pode inspirar para a gente como um todo? Em qualquer lugar é possível fazer. Curitiba agora tentando fazer a rua igual de Nova York, mas o que a gente está aprendendo para São Paulo, para Rio de Janeiro? Será que o visual da Lapa, o visual dos centros, dos grandes centros da cidade vão continuar antigos ou pode se atualizar melhor para pensar no cliente e no turismo? Pensa nisso.